noite. Vamos iniciar a nossa atividade com a leitura do livro Paz Todo Dia, de Lorival Lopes. E a mensagem da noite, o capítulo 219. Eduque-se para a paz. Controle os pensamentos, os sentimentos irão obedecer-lhe. Você pode assim proceder. Quando você ofende a sua consciência, gera mal-estar e sofrimento ao coração. Então, restabeleça e volte ao estado de paz, de calma e serenidade. Use procedimentos de paz. Se sentir nervosismo, modere as palavras ou faça silêncio. Em todas as situações, pense em Deus e agradeça pelo que vivencia. Caso se revolte, não haja de imediato, deixe o tempo passar. Quando você se educa, a paz ganha sentido e intensidade. Muito oportuno nos dias de hoje, onde a gente nota que qualquer coisa nos tira a paz. Alguma pessoa fala alguma coisa que o nosso ouvido, não goste, ou fala alguma coisa da gente, e ficamos muito chateados. Impulsivamente reagimos da mesma forma, da mesma moeda. E ele fala aqui: pense, respire, pense em Deus, não devolva a agressão da mesma intensidade. Vamos agir com calma e serenidade, porque aquele momento você pode agir com seu silêncio, não porque você está errado, mas talvez essa seria a melhor opção. E deixar lá, orar. E aqui fala, se você não conseguir deixar para lá e ficar ainda mais irritado, boa noite. Acerene-se, pense em Deus, faça a sua oração e peça a Deus por esse irmão, se porventura ele está trazendo esse momento que talvez está lhe tirando da paz. Mas não se permita sair da paz, porque quando a gente está com Deus, a gente consegue. Vamos agora fazer a nossa prece. Continuando com as nossas vibrações, é importante que esse momento seja o nosso momento, afastando um pouquinho os pensamentos de trabalho, desocupar um pouquinho nossa mente para receber a mensagem da noite, buscando sempre estar atento, porque às vezes, através da mensagem, Deus está falando conosco. Rogamos sempre a Deus, aos bons amigos, a equipe do bem, que possa inspirar a nossa irmã, que vai estar falando, e que a mensagem possa tocar o nosso coração. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe, envolvendo a todos que aqui estão, como também aqueles que não puderam estar aqui conosco. Que Jesus nos ilumine e abençoe, agora e sempre, que assim seja. Bom, meus amigos, a palestra da noite, como todos sabem, o tema central é a constelação familiar. Geral, do mês de agosto. E temos a nossa convidada que vai abordar o tema relacionamento entre pais e filhos. Ela vai estar abordando esse tema e vai deixar uns 5 minutinhos no final para alguma pergunta. E lembrando que essa palestra está sendo transmitida para quem está do outro lado da telinha, os nossos internautas, também pode estar fazendo sua pergunta. E só temos que agradecer a Deus por esse momento único.
Queridos irmãos, muito boa noite, muita paz para todos e aos internautas também, o nosso abraço fraterno e a gratidão pelo convite por estar aqui hoje com vocês, abordando esse tema tão importante que é o relacionamento entre pais e filhos. O relacionamento entre pais e filhos é que constitui uma família, não é? É o que caracteriza a qualidade da família. Hoje pela manhã eu tive uma experiência muito interessante. Eu gosto de caminhar pela manhã. Me faz muito bem, preciso caminhar. Quem já caminha muito, nem precisa, né? Mas eu caminho, faço uns alongamentos, umas coisas, e sempre encontro, é um casal, duas crianças, uma moça arranjou um carrinho e um cachorro. Mas o que aconteceu hoje? E ele lava carro. Então, ela vai com o carrinho, ele pega o balde, vem o menino, que é maiorzinho, e o cachorro. Mas hoje, pela manhã, uma pessoa atropelou o cachorro e matou o cachorro. E não parou o carro. Correu, fugiu, como de costume, né? A gente aqui se mata, no Brasil se mata pessoas e as pessoas fogem. Imagine o animal. Ele ficou alucinado. Ele ainda bateu assim no carro. E foi justamente já na rua que aí ela mora num edifício perto do lugar que eu moro. Resultado, ele foi atrás com um cachorro morto nos braços, alucinado, mas estava enlouquecido. E a mulher atrás e as duas crianças, o de colo e o outro maiorzinho. Eu vou até dizer os nomes deles. Não é? Ele se chama Lucas, o menino chama-se Daniel, a menininha Maria Vitória, etc. Bem, a primeira coisa que eu fiz foi orar, porque ele se postou na garagem e não deixava ninguém entrar. Onde a moça mora estava realmente... E ela chamou a polícia. Mas ele estava ali, a família dele, o cachorro fazia parte da família também. Então... Mas eu vi o gesto de uma moça de um outro edifício que eu achei extraordinário. A abordagem dela para com ele. Ela chegou para aquele rapaz, deu um abraço. Eu não abracei, mas a moça veio, deu um abraço nele. Abraçou a mulher, abraçou os filhos. E a moça que matou o cachorro, ela chamou a polícia. Não precisava chamar a polícia. Então eu fiquei por ali, conversei muito com ele, né? Uma pessoa veio, deu um dinheiro, eu disse, não se incomode, a gente vai falar com a moça, ela vai dar um outro cachorro para você, já vacinado e tudo, e ele chorava. Mas aquilo era um amor, como ele tem, e a gente via que as crianças eram amadas. E eu me lembrei, então, eu me lembrei de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá contou que ela chegou no último trem em Calcutá e encontrou uma família muito pobre, era uma mãe com 3 filhos. Mas eles estavam alegres. Ela abraçava os filhos, beijava os filhos. E o que ela conseguiu, porque a Índia, naquela época, era ainda mais pobre. E o que ela conseguiu foram 2 pães que ela dividiu com os meninos para dormir ali na estação de trem. Moradora de rua. Então, Madre Teresa chama a atenção que ali tem uma família. Esse rapaz também tem uma família. Ele é pobre, ele disse, eu lavo o carro, eu trabalho na sinaleira,
Mas ele vai com a mulher, os 2 filhos e o cachorro. Mas a polícia veio, já veio uma policial com revólver na mão. Eu conversei muito com eles. Terminei indo no apartamento pegar minha carteira profissional, né, para me colocar à disposição. Enfim, e aí eu falei muito com a polícia. Eu disse, olha, a polícia também tem um papel de pacificadora. Vocês têm um programa de pacificação. Eu lembrei que o movimento Você e a Paz, eles sempre estão no Campo Grande. Aí a moça sorriu e eu falei, o rapaz, ele ficou agressivo e a moça correu porque estava com medo também, né? Nesses momentos, são momentos que a mensagem aí é muito pertinente. Eu sei que ele se acalmou, mas o que a polícia fez? Adivinhe, levou ele. Ele é que foi para a delegacia. A moça não quis nem descer. Um dos policiais era um sargento. Disse, não, ela tem que vir conversar comigo. Ela nem descer quis. Mas ele é que foi para a delegacia. E eu cheguei para ele, falei com uma policial, né, da situação. Eu disse, e falei com ele, olha, você fique calmo na polícia. Enfim, eu espero que as coisas tenham terminado de forma melhor. Mas me chama a atenção a abordagem da vizinha, uma moça que mora em outro edifício. Ela fez uma coisa que eu não fiz. Eu sou espírita, mas eu não fiz o que ela fez. Que ela chegou para ele, deu um abraço, né? Eu peguei assim na mão dele, mas ela deu um abraço nele, deu um abraço na esposa dele. E eu vi algumas pessoas. Teve um rapaz muito carinhoso com a menina, uma bebezinha. Disse, ela já está nascendo os 2 dentinhos e tudo. Olha, essas atitudes são muito importantes. Nós estamos com gerações nesse relacionamento entre pais e filhos. Vocês vejam que a família e os filhos são tão importantes. No Evangelho de Jesus, há um momento que as crianças chegam até ele. E o pessoal acha que as crianças vão incomodar. Querem afastar as crianças. Ele faz, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Olha, vamos prestar muito bem atenção a essa frase. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Anotem no coração e na mente essa frase. E há 2 momentos, citado por Lucas. Tem um momento que é a filha de Jairo, que é citado por Lucas, e outro, o filho da viúva de Naim, que é citado por Mateus, Marcos e Lucas também. A filha de Jairo era uma garota que ela estava naquela idade entre 11 e 12 anos. E ela tem um problema que é dada como morta. Então ela já está estirada, já está pronta para ser enterrada, é dada como morta. E Jairo, que era um intendente, ele perde toda aquela pose do status e de romano e aquele pai desesperado, vai até Jesus. E Jesus vai até a casa deles. E na casa, sabe quem já estava na porta? As carpideiras. Vocês sabem o que é carpideira? Quem sabe aqui, levante a mão. Carpideira, não carpinteiro, carpideira. Olha, algumas pessoas, são pessoas que ganham para chorar o dia. No interior aqui ainda tem, viu, minha gente? Para chorar, cantar também são as carpideiras. E já estava ali todo mundo para o funeral. Jesus entra e diz, me deixe a sós com a menina. E diz, a menina dorme.
olha, a menina dorme, ela não morreu, ela dorme. E ele diz uma pequena frase com 2 palavras. Ele faz assim, Talita cumi. São 2 palavras na língua daquela época, provavelmente o aramaico, que significa menina, desperta, acorda, levanta. E Jesus ali, ele faz uma leitura nesse relacionamento entre pais e filhos. Qual é a leitura que ele faz? Ele faz a seguinte leitura. A menina cresceu. Ela provavelmente estava na menarca. Vocês sabem que a menarca é a primeira menstruação. Ela estava nesse momento. Estava entre puberdade e adolescência. E as fases da vida humana, elas são importantes. Porque quando se chega na adolescência, entre puberdade e adolescência, o jovem muda de relacionamento com os pais. Eles não são mais os meninos dos pais. Eles se enturmam, têm uma espécie de uma vida própria e por aí se vai. E que os pais dizem assim, agora está metida a besta. Eles ficam até com vergonha quando os pais tratam como menino. Eu conheço não é? Enteado de uma diarista nossa, que o pai chamava de bebê. Olha, gente, um jovem, para ser chamado de bebê na frente dos outros, ele fugiu de casa. Não pode, gente. Não pode. Meu bebê, esse é meu bebê. Olha, ele está na turma. O pai, esse é meu bebê. Pode uma coisa dessa? Então, a menina, como Jairo era muito apegado à filha, Jesus faz essa leitura, claro, que total. Jairo era muito apegado à filha. A menina viu que com aquele pai, a reencarnação dela não ia progredir. Porque a gente reencarna para progredirmos. E como a gente progride de etapa em etapa, nós seremos perfeitos. Não é agora. Vai demorar um pouco, viu? Vamos ter paciência. De existência a existência. O que acontece é que em cada reencarnação a gente pode progredir bastante. E a menina viu, a filha de Jairo, que com aquele pai ela não ia muito adiante, não. Porque ele era muito apegado, muito controlador da filha. Então, ela prefere a morte. Mas ela não morreu. O pessoal, quando ensina esse fato, diz que Jesus fez milagre. Ora, os milagres de Jesus, ele respeitava as leis criadas por quem? Vamos ver por quem? Por Deus. Ele não ia modificar as leis divinas. Para a gente morrer, a gente precisa desencarnar. E como é que a gente desencarna? É quando a gente se desliga o nosso corpo perispiritual, aquele outro corpo que Paulo, o apóstolo, a gente vai encontrar na Bíblia. Paulo diz assim: assim como há corpo carnal, há corpo espiritual. Daí, mais adiante, numa epístola, ele ainda acrescenta, ó morte, tragada foi a morte na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está teu aguilhão? Com isso, e Paulo completa, ele diz, assim eu fui arrebatado ao terceiro céu, no corpo perispiritual. Ou seja, quando a gente morre ou desencarna, vocês já sabem, nós vamos entregar o que foi emprestado. O que foi emprestado para a gente? Temporariamente, o que foi? O corpo. O corpo físico é como uma roupa. A gente vai devolver à natureza. Ou queimam o corpo, agora cremam, né? Chama cremar. Ou enterra e o corpo modifica, ali só fica os ossos mais difíceis.
Mas a gente devolve à natureza o que foi da natureza. Então, Paulo, na Bíblia, reconhece a imortalidade da alma. E a gente reencarna para progredir. E para progredir, a chave é a família. E o relacionamento entre pais e filhos, fundamental. Aquele pai sufocava a menina. Qual era o pai o nome dele que sufocava a menina? Bora ver quem está dormindo ou prestando atenção. Jairo. Muito bem. Então era Jairo. A menina prefere desistir da existência. Então ela entra num estado de catalepsia. O que é esse estado de catalepsia? O espírito vai se separando do corpo. Se não for cuidado, morre mesmo. Mas ainda tem uns fios, uns laços ligando ao corpo. Por isso que Jesus traz ela de volta. Claro que tem que ser um espírito muito elevado para fazer isso, né? Ela não estava totalmente morta. A mesma coisa o filho da viúva de Naim. O filho da viúva de Naim era mais velho do que a filha de Jairo. Eu não sei se foi vizinho de vocês. Foi vizinho de alguém aqui? Eu estou brincando, claro. Então, o filho da viúva de Naim, ele está entre uns 16, 17 anos, ele entra no mesmo estado da menina. E o pessoal pensa que morreu, já vai levando para o enterro. Claro que a mãe está desesperada, chorando. Jesus vem e diz assim, levanta. Ele chama o rapaz para assumir a vida, para ser homem. Por que o rapaz quis morrer? Olha, a gente está aí numa reforma previdenciária, mas naquela época não havia nem com reforma, não sabe quanto se vai ganhar, não havia nada disso, não havia INSS. Vocês sabem qual era a bênção de um lar? Um filho do sexo masculino. Porque ele é quem ia para a rua trabalhar. E pelas leis judaicas, pelas tradições, o filho do sexo masculino, se a mãe fica viúva, ele vai cuidar da mãe, até ela morrer. Então o rapaz provavelmente se acovardou. Ele diz, pronto, e agora que eu vou cuidar dessa mãe o resto da vida, né? E então Jesus traz ele de volta para ele aprender a ser homem. Não ficar como um menino medroso. Trazer para a vida. Vocês vejam o papel. Aqui tem uma coisa que é o papel no relacionamento entre pais e filhos. E nesse papel, a primeira coisa é a hierarquia. A hierarquia familiar, autoridade moral, aquela que ensina os filhos, que é a mãe e o pai. Eu tenho visto nos supermercados, eu fico constrangida, confesso a vocês. Tenho visto criança, essa semana mesmo eu vi. Eu fui ao supermercado, perto de casa, a menininha pegou um pão, estava comendo e saiu, a moça do caixa ficou sem graça. Quer dizer, as crianças estão pegando chocolate, bombons, pães, biscoitos, sem pagar. E os pais permitem. Como é que vai querer filho honesto? Porque a autoridade é dos pais. A criança pequena, ela não tem o senso moral ainda. Ela não sabe o que é certo, o que é errado, ela vai aprendendo. E eu me lembro de um momento que aconteceu comigo. Eu era criança, numa cidade aqui no interior da Bahia, Caldas de Cipó, e estava na escola, no primeiro ano escolar, primeiro ano da escola. E eu vinha da escola, eu devia ter uns 6 anos, eu vinha da escola, meio-dia, e passei por uma rua, desse lado aqui já haviam casas construídas. Desse outro lado, meio-fio e mato. E eu venho pelo lado do mato. O que foi que eu vi no mato? Uma bola novinha,
me lembro da cor, vermelha. Aí eu peguei a bola toda feliz e cheguei em casa. A primeira coisa que minha mãe fez foi: e essa bola? Eu disse: não é de ninguém. Ó, menino, é brincadeira? Não é não. Eu disse: não é de ninguém, minha mãe. Eu encontrei no mato. Minha mãe disse: minha filha, o mato dá mato, não nasce bola no mato. Ela, pacientemente, essa atitude ficou gravada na minha vida. Pacientemente, ela usava um avental, tirou o avental, o fogão a lenha, não havia fogão a gás. Então ela não podia desligar o fogão. Para não queimar as panelas, ela tirou as panelas do fogo, pegou a minha mão, ela não me xingou, não me bateu, não me chamou de desonesta, apenas disse: olha, no mato não nasce bola, minha filha, nasce mato. Mato dá mato, não dá bola. Vamos ver onde você achou. E lá vou eu com a bola e segurando a mão dela. Eu disse: achei aqui. Ela disse: aqui. Olha, defronte tem o quê? Eu disse: uma casa, vamos lá. Chegamos lá, o menino, o dono da bola, estava chorando em prantos, que ele não sabia onde a bola, ele não enxergou a bola no mato, quem enxergou fui eu. Resultado, minha mãe disse assim: olhe, Ruth achou sua bola, viu, Carlinhos, e veio trazer. Eu entreguei a bola ao menino, no caminho, ela segurando a minha mão, disse assim: aprenda para toda a sua vida, o que não é seu não lhe pertence. Olha, ao invés de uma surra que eu ia reprimir dentro de mim, ou ficar com raiva, ao invés de me xingar, ao invés de dizer assim: mas você apronta uma coisa dessa, eu aqui no fogão, tenho que tirar a panela de fogo, tenho que interromper o almoço. Não, com calma, com paciência, ela disse: o que não é seu, não lhe aprenda para o resto da sua vida. O que não é seu, não lhe pertence. E isso ficou para o resto da minha vida. Essa atitude, claro que quando ela precisava pegar a bainha de facão, naquela época ela pegava mesmo, viu? Eu me lembro que uma vez a gente tomava um leite pela manhã e ela me colocou o meu copinho, não me lembro o que aconteceu, e colocou numa vasilha maior, a mesma quantidade de leite. Para mim era pouco. Eu achei pouco. O que foi que eu fiz? Adivinhe? Vocês acham que eu tomei o leite? Eu joguei, foi no chão com copo e tudo. Como o copo era de alumínio, não quebrava, ela disse: foi assim? Foi? Então ela me deu as banhadas de facão. Era bainha de facão. E disse: você vai levar 3 dias sem tomar leite. Nunca mais. Quando passaram os 3 dias que ela foi dar o leite, ela deu na vasilha grande para eu aprender que era a mesma quantidade. Né? Então, vocês vejam como é importante o relacionamento. A criança aprende a ter moral com os pais. Ela aprende a progredir com os pais. Mas os pais precisam entender o que é que está passando com a criança. O que é que está acontecendo com aquele filho, aquela filha? E qual o papel dos pais? A gente está aqui para ensinar aos filhos progredirem, terem êxito na reencarnação, porque a vida é desafio. Então é disciplina, é autoridade. A mãe, imagine se a mãe ficar super protegendo. E uma ave faz isso. E o que é que está acontecendo conosco nesse momento no relacionamento? Ou a gente passa a mão na cabeça, protege demais, ou a gente é ríspido demais. Tem que entender as fases da criança e o nosso papel. Qual o papel dos pais na vida dos filhos? Qual foi o papel que Deus deu a cada um de nós?
Alguém arrisca antes do final, já fazendo pergunta agora? Qual foi o papel que Deus deu a cada um de nós que somos pai, que somos mãe, que somos parentes? Qual foi o papel que Deus deu? Auxiliar esse novo espírito na sua existência, né? Perfeito. Isto. Vocês concordam? Auxiliar o espírito a progredir. A gente vai, Deus nos confiou, a gente vai entregar, devolver a Deus. Como é que nós vamos devolver esse filho a Deus? Mais evoluídos, corrigindo o que precisa ser corrigido, ensinando a honestidade. Vocês sabem, nesse mesmo supermercado que eu contei para vocês, vocês sabem que eu corri um risco? Eu não me aguentei, gente. Eram 3 jovens, adolescentes, deviam ter 15, 16 anos, malhados, tatuados, estavam bem vestidos. Sabe o que é que eles estavam fazendo? Pegando garrafa de cerveja e tomando sem ir ao caixa. Olha o risco que eu corri. Eu cheguei para eles e disse assim: olha, vocês vão pagar, vão levar a garrafa para o caixa. Eles me cercaram. Eu fiquei no meio, olhei para cima, cada um enorme, malhado, né? Aí, ó, minha senhora, o que é que a senhora quer? Eu disse: eu quero que vocês sejam felizes, sejam honestos. Ah, mas a gente já vai embora do Brasil. Eu disse: pior, vocês vão para onde? Um disse: eu vou para a Irlanda. O outro disse: eu vou para a Inglaterra. Eu disse: então aprendam aqui, porque se vocês fizerem isso lá, vocês vão ficar presos, vocês vão ter cadeia, a coisa lá é bem mais difícil. Então aprendam aqui outra coisa. Eu espero que vocês voltem para contribuir pelo país, para o nosso país, não é? É a questão da identidade cultural brasileira que a gente não ensina aos filhos. E as escolas não estão ensinando. Então vejam só a importância do relacionamento entre pais e filhos. A grande escola é o lar. É a grande escola. E eu provo para vocês. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que é o irmão X, que Chico Xavier psicografou, tem um episódio que a gente não vai encontrar na Bíblia. O Espiritismo tem essa vantagem fantástica. Tanto explica a Bíblia, não condena a Bíblia. O espírita deve conhecer o Antigo Testamento, o Novo Testamento, porque nós somos a terceira revelação. Não é? E explica, e ainda acrescenta coisas que estão anotadas no plano espiritual, que não foram anotadas nem por Mateus, nem por Marcos, nem por Lucas, nem por João, e nem Lucas no Atos dos Apóstolos. Então, tem os registros no mundo espiritual. E Humberto de Campos traz um momento muito interessante, porque a Bíblia, a gente vai ver que tem Jesus aos 12 anos no Templo de Jerusalém. Eu não sei quem pôde ler, quem já teve essa oportunidade aqui de ler esse episódio, essa passagem. É interessante porque o judeu tinha que ir a Jerusalém, passar por um recenseamento, que era anual. E era sagrado. E ao templo é como se Deus estivesse no templo de Jerusalém, para os judeus, não é? E para os samaritanos, no templo que o pai Jacó fundou. Então Maria, como era judia, José judeu, o filho judeu, Jesus era judeu, vão ao templo de Jerusalém. Ele está com 12 anos. E aí lá foram, e Maria despreocupada, porque ele não dava trabalho nenhum. Ela já está, nós estamos aqui. Qual é uma parte aqui no São Caetano que dão uns 4 a 5 quilômetros. Daqui até onde? 4 a 5 quilômetros. Em?
retiro. Então, é como se Maria e José já estivessem voltando para casa, quase uma légua. Cadê Jesus? O menino sumiu. Já era um jovenzinho, pré-adolescente, sumiu. Então ela volta. Quando volta, o que é que Jesus estava fazendo, minha gente? Ele estava ensinando aos doutores da lei, que é um assombro extraordinário. Por quê? Porque para ser doutor da lei, olha, gente, eles tinham que saber aquele Antigo Testamento, decorado, interpretado, cada versículo, pelo menos em sentidos cabalísticos, da Cabala. Ou seja, eles tinham que interpretar em 7 significados diferentes. Eles sabiam aquilo tudo. Era muito difícil chegar a doutor da lei. Além de saberem o latim, porque estava sob o domínio de Roma, de modo geral sabiam o grego, também sabiam as leis. Eles eram legisladores também. E Jesus, aos 12 anos, está ensinando aos doutores da lei. Quando Maria olha, e claro que José, o filho ensinando os doutores da lei, eu quero saber o seguinte: os pais aqui presentes, o que é que vocês pensavam? O filho ensinando aos PhDs da UFBA ou de Harvard? Como é que vocês iam se sentir? O filho sabendo mais do que eles. Diga aí. Hein? Olha o filho que eu tenho, meu Deus, ele é mais do que eu pensava. E aí Maria já viu o futuro do filho. Arranjar, ela era parente de Zacarias, que pertencia ao templo. Então ela diz assim: vou assegurar uma vaga aqui para meu filho desde cedo, ele não precisa nem de vestibular, ele vai ser aceito. Então eles voltam para casa. Daí a 1 ou 2 dias, como o Ber de Campos conta no livro Boa Nova, ela volta sozinha ao templo de Jerusalém. Diga para quê? Vocês já sabem. Para que foi? Para que foi que ela voltou? Para segurar uma vaga para o filho logo cedo. Que ela disse: ele vai ter um futuro brilhante. Ele vai ser o chefe daqui. Não é? E quando ela retorna do templo, Jesus, nessa idade, está na porta de casa para receber a mãe. Aí ele pergunta: minha mãe, eu tenho faltado com respeito a vocês? Ela diz: não. E ele faz algumas perguntas para ela. Então olha para a mãe. A carpintaria do pai era vizinho. Ele fez um puxadinho. José trabalhava ali, na carpintaria. Então ele se dirige para o pai e diz assim: o lar é a maior escola de evolução ou de progresso para o espírito humano. Eu estou colocando aqui, interpretando as palavras de Humberto de Campos. O lar é que é a grande escola. Então, pede ao pai, a partir dali, para ser aceito e trabalhar na carpintaria. Olha, meus irmãos, que coisa extraordinária. O lar é que educa. Então, nós temos uma responsabilidade enorme no relacionamento. Temos que ter firmeza. Temos que ter hierarquia. Não é pai e mãe não são amigos dos filhos, sabiam disso? Ou não? São muito mais do que amigos. São pais, educadores dos filhos. O relacionamento é esse aí. E para o filho do sexo masculino se tornar homem, ele precisa se identificar com o pai.
Ele precisa querer ser igual ao pai e admirar o pai. Eles começam isso de criança. Eu me lembro que eu vi um meninozinho, ele na época devia estar com uns 6 anos. Ele disse para mim: olha, eu sou igual ao meu pai, só está faltando óculos e bigode. Eu digo, você vai esperar um bocado para ter bigode. Mas o que é que ele estava fazendo? Ele estava colocando dentro de si aquele pai como modelo, como a menina vai colocar a mãe como modelo também. Então a gente precisa ter firmeza, ter valores, ter exemplos. Nós somos a carta viva do Evangelho para cada um dos filhos. E por falar nisso, o que é que ajuda muito nesse mundo que a gente está vivendo? A evangelização. A evangelização, o evangelho no lar, o culto do evangelho no lar ajuda muito. A evangelização na infância, trazer crianças e jovens para a evangelização. E vocês sabem o que é muito importante? Se o centro espírita, na hora da evangelização, puder fazer uma atividade para os pais. Eu não sei se aqui já faz isso. Pai, Joilson? Os pais vêm, a gente faz. Então, por quê? Quando os pais trazem os filhos para a evangelização, a criança vai achar que a evangelização é muito importante. E quando eles trazem e ficam e fazem uma atividade também, eles aprendem, fazem um grupo de estudo. Eu vi um livro muito importante, que eu vou passar para Joilson, que é A Evangelização, um livro para pais e evangelizadores. É um estudo que se faz. Então, na hora que os filhos vêm, está comprovado que esses filhos que vieram para o centro espírita, junto com os pais, não é só você tem que ir para a evangelização, ou você tem que fazer o culto do evangelho no lar. Eu conheci um pai que ele tinha 8 filhos, era uma escadinha. E numa reunião de pais e evangelizadores, ele disse assim: meus filhos, ninguém falta ao evangelho no lar, porque eles chegam à idade, os maiores, que eles não querem. E o pessoal perguntou: como é que o senhor faz para eles quererem estar ali no evangelho no lar? Ele disse assim: olha, ele já sabe, é o evangelho de um lado e o cinturão do outro. Todos dois em cima da mesa, aí não dá, né, gente? Porque o indivíduo vai associar que o evangelho é uma coisa de violência. É a linguagem, a gente precisa entender a criança. Eu vou compartilhar com vocês uma história, 2 histórias que eu vivi na minha vida profissional. Uma foi uma senhora da classe alta, média alta, que me procurou. Ela disse assim: olha, eu estou preocupada com minha filha, porque eu não quis criar minha filha careta. Ela queria filha avançada. Vocês estão me entendendo, né? Eu não quis uma filha careta. Mas minha filha, hoje em dia, cada dia ela sai com uma pessoa, volta no outro dia. Eu já estou aflita, já estou me sentindo mal. Eu disse, e ela me perguntou, eu vim aqui para a senhora dizer o que é que eu devo fazer. Eu disse: você deve assumir seu papel de mãe. Você não é amiguinha nem coleguinha da sua filha. Quais são os seus valores? E ela me disse quais eram os valores. Eu digo: então você imponha os seus valores. Peça respeito. Eu estou vendo quem tem dinheiro hoje em dia, as casas têm um quarto que é um verdadeiro motel. Porque é o quarto do casal, eu já vi gente com dinheiro fazer isso. Um quarto com cama de casal, com frigobar para o filho ou para a filha. Quer dizer, recebe uma pessoa desconhecida, usa a filha ou o filho, os dois, e não pode, gente. A casa, o lar é dos pais, o lar tem regras. O lar é dos pais. E a gente hoje admira muito as crianças e os jovens por causa do celular. Ah, mas como eles pegam, eu até perguntei a Joilson outro dia, não foi, Joilson?
como é esse desempenho das crianças e dos jovens. Não é esse desempenho todo, não. Ele me falou que eles aprendem o básico, o rápido. E se a gente deixa com o celular, há uma solidão em família. Eu gosto muito das experiências. Então, eu contei essa experiência dessa senhora, não é? Mas eu vou contar uma outra experiência. Uma pessoa, uma família com filhos decentes. E o mais velho, ele estava com 16 anos, estudioso, até avançado na escola, na série a mais do que a idade dele. Então, ele pediu, ele tinha avós em Buenos Aires, tinha uns tios em Goiás, alguns lugares. E ele pediu aos pais, encarecidamente, que naquele semestre liberasse ele, que ele sentia uma necessidade imensa de ver os avós em Buenos Aires, ver os outros parentes em tal lugar. E os pais ficaram em conflito, me procuraram. O que é que a senhora acha que eu devo fazer? Eu disse, olha, vamos analisar o comportamento dele. Ele pede chorando, deixe ir. Deixe ir, depois ele recupera. Eles deixaram. Não é para a gandaia, eles deixaram. Ele foi, visitou os parentes. Naquele semestre o rapaz desencarnou. Teve um colapso fulminante, quer dizer, era o espírito, é um caso excepcional, o espírito percebendo a morte. Vejam a questão do relacionamento entre pais e filhos. A gente precisa nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Agora, os pais, existe uma hierarquia. Assim como nas forças militares existe uma hierarquia, conta-se até, eu não sei quem aqui ouviu falar, numa loja, uma alfaiataria que ficava na Rua Chile, chamava Spinelli. Alguém aqui já ouviu falar, por acaso? Olha, é do meu tempo, viu? E sabe o que é que tinha assim, escrito, Spinelli? Adão não se vestia porque Spinelli não existia. E na vitrine ele botava os manequins, ou com a roupa, ou com a farda. E veio um rapaz, serviu o exército, veio da roça e veio servir o exército. No primeiro dia de folga ele saiu, estava o manequim vestido de oficial, ele prontamente prestou continência. Aí foi a gozação, né? Rapaz, isso aí é um manequim, etc. Aquela época que não havia internet nem nada disso, não é? Pronto, quando ele chegou no quartel, passou por um oficial e nem prestou continência. O oficial, ei rapaz, vem cá, continência. Ele disse, estou acordado para manequim. Eu nem preciso dizer o que foi que aconteceu. O rapaz ficou preso, viu? Porque quebrou a hierarquia. A gente não precisa ser tão rígido, mas existe uma hierarquia. Pai é pai, mãe é mãe. A privacidade dos pais. A outra coisa, não se leva a criança para o pai tomar cerveja. Ainda dá um pouquinho. Gente, não pode despertar o espírito para isso, esse relacionamento. Se a gente faz isso, peçamos perdão a Deus. Nós temos que entregar esse filho, vocês não viram o filme? Mais evoluídos do que chegaram aos nossos braços. É aí que a harmonia da família é importante. A harmonia. O papel do pai, o papel da mãe, o respeito do casal, a intimidade do casal, tudo isso faz parte do relacionamento. É uma privacidade. É um momento de privacidade. Não é? Porque algumas vezes a gente fala umas palavras equivocadas. Eu já vi muitos pais dizerem assim, esse filho fui eu que fiz. Será? Ele doou 50% dos cromossomas como espermatozoide. Aí ela doou 50% também. Agora, é o espírito que transforma essa célula ovo numa blástula ou gástrula, depois um embrião, do embrião é um feto. É o espírito reencarnante, é a coisa divina, para que a gente receba como filho e eduque, veja as tendências e eduque, e dê
Deus. Coloca Deus no coração dos filhos, desde cedo, para o mundo não tomar conta. Então, esse relacionamento, o poderem fazer uma refeição juntos, nem que seja um dia de domingo. Eu já vi inúmeras vezes. Uma vez saímos da FEB de uma reunião e eu fui almoçar ali no Iguatemi, que hoje é shopping da Bahia. Eu me sento aqui numa mesa, eu estava sozinha, e chega uma família, um casal com 2 filhos e uma senhora. A senhora estava com celular, o pai com celular, nas redes sociais. O menino com tablet e a menina com celular. Eu aí dei adeus para ela. Ela deu adeus para mim, a gente ficou se comunicando. Quer dizer, já vi caso, a pessoa está amamentando e olhando para o WhatsApp. Está com filho, já vi caso de morte de filhos. Em outros lugares, filho cair no bueiro, os pais no celular. Na China, outro dia, apareceu a criança afogada na piscina, tomando banho com a mãe, mas a mãe estava no celular. Gente, tem hora para tudo. Hora para tudo. Não é? É como diz no Eclesiastes, no capítulo 3, tem hora para tudo, até hora para morrer. Então, vocês, os pais, os familiares, são os mensageiros de Deus. Vocês receberam os filhos, vão devolver melhores, mais evoluídos, com trabalho, com investimento, com relacionamento. Agora vamos ver as perguntas. Que todos nós devemos conscientizar que o lar educa e a escola instrui. É isso mesmo. É. Porque se eles for educados, eles vão bem na escola. Exatamente. E se eles têm hierarquia em casa, respeitam os pais, eles vão respeitar os professores, que hoje não estão respeitando os professores. Alguns professores também não se respeitam porque não estão ensinando. Tem que se cobrar para ensinar, não é? É isso. Sim. E outra coisa, todos nós, mãe, pai, avô, todos devemos nos conscientizar e cuidar bem dos nossos filhos, que Deus confiou a nós outros. É isso que eu falei. Se nós não tivermos cuidado, se eles perecer, nós somos responsáveis. Olha, não existe ninguém que... Olha, não existe ninguém... Meu filho que eu te confiei. Olha, eu quero dizer o seguinte. O amor de Deus a gente não pode nem avaliar de tão grandioso. Deus nos ama de qualquer jeito, porque Deus é amor. Ele não condena, Ele nos ama de qualquer jeito. Eu entendo que abaixo do amor de Deus é o amor de mãe e de pai. Abaixo do amor de Deus. E muitas vezes os avós que ficam no lugar, ou algum tio, não existe ninguém, é uma coisa extraordinária esse amor que Deus confia para levar os filhos até Ele. E pode crer que vocês vão ter força e reforço. Tem um livro de Manuel Miranda que conta a história de uma avó que ficou preocupada com o carnaval, a neta indo para o carnaval, e ela se ajoelha e pede a Nossa Senhora, Maria Santíssima. E a prece dela chega até Dr. Bezerra de Menezes, que é o emissário de Maria Santíssima, e o livro é em torno disso. E a moça é livrada do pior. Mais uma pergunta? Sim. Nós sabemos que a família é a escola, né? A responsabilidade É o educandário. Nós sabemos da responsabilidade de pai e mãe perante os filhos. Mas também ocorre nessa encarnação a situação de ter o pai ou a mãe ter sido o algoz ou o inimigo de vida anterior. E aí ocorrem dificuldades maiores no relacionamento durante
Olha, muito interessante essa pesquisa. Muito interessante. Por quê? Porque Deus tomou uma providência. Nós seremos felizes na terra quando todo mundo for irmão, independente de religião, de tudo, tiver fraternidade. E aí essas pendências de existências anteriores, Deus faz assim, faz os pais esquecerem e os filhos esquecerem também. Se os filhos forem amados desde pequenininhos, a coisa muda. Pronto, eu sempre tenho história para contar. Uma vez, um rapaz me procurou, ele estava com um problema muito sério e queria se matar. Ele disse, minha questão é, eu não suporto essa problemática e eu vou me matar. Então, eu fui trabalhando com ele chegou aí eu percebi que havia um processo obsessivo. Então, o que foi que eu fiz? A família dele espírita, eu disse, olha, você vai tomar passe no centro espírita, e eu fui a esse centro espírita pedindo um trabalho de desobsessão. Então, o espírito veio, disse, eu vou levá-lo ao suicídio. Por causa dele, eu morri numa rua em Paris, na sarjeta, prostituída. Ele me prostituiu, me levou à prostituição. Quando eu fiquei doente de doenças venéreas, toda cheia de pus, de ferida, fui jogada na rua como esmolé e morri na sarjeta. Morri de fome, de frio e de doença. E aí, eu passei por momentos... Ela contou, o Espírito contou, eu passei por... E eu assistindo, estava lá na reunião, pedi para participar da reunião. E, inclusive na casa de oração Bezerra de Menezes. E então esse espírito disse, e agora eu não quero conversa. Eu reencontrei, eu procurei ele. Onde está essa criatura? E aí eu fui atraída já por um jovem. Ele era jovem na época, devia ter uns 15, 16 anos. Eu fui atraída igual a imã. Resultado, fiquei no pé dele. Quando ele dormiu, que saiu do corpo, ele tinha a forma perispiritual daquela reencarnação. Ela disse, é ele. E aí ela jogou duro para levá-lo ao suicídio. Então eu fui conversando, eu fui quantas vezes foram necessárias, conversando, e ela resolveu se libertar dele. Bem, ele acabou a ideia de suicídio, teve uma oportunidade de um trabalho em São Paulo, foi para São Paulo, lá conheceu uma moça, casou e teve uma filha. E veio me apresentar a filha. Ele disse, mas a senhora não sabe o que ela faz, ela bate no meu rosto. Eu digo, eu já sei quem é. Eu cheguei, dei uma desculpa. Era uma desculpa técnica e, ao mesmo tempo, meio enrolada, viu? Eu disse, sabe que ela não tem coordenação motora, ela quer fazer carinho, aí ainda não sustenta a mãozinha. Quando ela fizer assim, você beija a mão, diga, eu lhe amo, que bom que a gente se encontrou, que bom que Jesus me colocou, você nos meus braços, e você vai conquistá-lo. Então, eu fui acompanhando, ele voltou para São Paulo, teve mais uns 2 filhos, eu fui acompanhando e os 2 estão em plena harmonia. Então, é o esquecimento do passado, não importa o que já fomos. A família é um templo de Deus em benefício da nossa redenção de todos nós. Então, minha gente, por causa da hora, 9 horas agora, né? Eu agradeço muito e desejo a vocês sucesso. Se perdoem. Pai, mãe, se perdoe e sigam adiante. Sigam adiante. Eu vou sugerir esse livro para os pais que vierem trazer os filhos para a evangelização, fazer um grupo de estudo. Muito obrigada e muita paz para todos. Sai um pouquinho aqui da...
Vamos então para os nossos avisos. Primeiramente agradecendo eu acho que eu nem falei no início o nome da palestrante, né? Não, né? Mas é doutora Ruth Brasil. Ela sempre faz palestra nos outros centros e a gente teve a honra de recebê-la aqui. Muito obrigada pelo esse trabalho maravilhoso falando sobre a família. Como vocês sabem, o tema desse mês, a constelação familiar. Vamos só reforçar aqui o nosso convite para a próxima quinta-feira. Dando continuidade, vamos agora abordar o tema conflitos familiares, causas e superações. Eu acredito que no nosso meio espírita não temos conflitos de jeito nenhum, não é isso, gente? E quem vai estar aqui falando conosco, só para a gente aprender um pouquinho, para ajudar quem está passando por esses momentos, vai estar aqui conosco Carla. Carla Julita, nossa companheira, vai estar abordando esse tema. Então, convide a família para estar aqui conosco. E lembrando que terça-feira também nós vamos estar falando disciplina e liberdade na família. Foi o que a doutora Ruth até falou, né? A gente tem que dar a liberdade, a disciplina, mas sabendo aonde deixar ir. E Pedro vai estar aqui abordando esse tema às terça-feira à tarde. Convidamos a todos para estar aqui presente. E logo assim, no início, às 2h30, Judete? 2h30 estamos estudando, né? 3h20, desculpa. 3h20, nós estamos estudando um livro maravilhoso sobre bem-aventurados os aflitos. Os simples, bem-aventurados os simples. Então, é um livro assim, muito bom, onde traz histórias e aí vai fazendo uma reflexão sobre essa história, que com certeza são histórias assim, maravilhosas. Também, como a doutora Ruth falou, é evangelização. Convidamos aí a todos que tiver crianças, irmãozinho, o vizinho. Aqui nós temos aos sábados esse encontro com as crianças. E a gente não tem esse encontro com os adultos, os pais, porque os pais eles deixam e não ficam. Porque eles não sabem, tem que trazer. E a gente até está reforçando, né? Teve algum tempo que a gente tinha esse encontro com os pais, e era um tema muito bom trabalhando. Então, a gente vai tentar resgatar esse ano, não vamos deixar de convidar aos pais que fiquem também. Judete já está aqui, já tem a mãe dos meninos, né? Maís, a gente já pode estar formando esse grupo, trazendo algum tema específico sobre a família. E as crianças ficam com a gente, nós que estamos evangelizando, Carla, Nancy e Edna, né? Cadê a Adriana? Adriana, diga a Adriana que ela está fazendo falta aqui também. Mas, e após, também tem um grupo de jovens. Os jovens, esse ano, eles aceitaram o grande desafio. Eles mesmos fazerem as aulas. Então, assim, eles estão estudando, estão fazendo as aulinhas mesmo, um para com o outro, e eles têm observado como ele tem aprendido muito a doutrina espírita. E isso é muito bom, com a coordenação de Joilson, que está sempre com eles, nesse apoio e tirando dúvidas. Então, quem tiver jovens também, convide a partir das 16 horas. E a infância a partir das 14 horas. Então, contamos com vocês. Vamos também falar um pouquinho sobre as gestantes. Sempre temos encontro. Hoje nós tivemos um encontro com as gestantes, onde nós convidamos as gestantes que estão recebendo. Já pode entregar? Tá bom, veja. A gente está entregando aqui mais um enxoval simples, mas necessário para as nossas gestantes. Quem é a gestante? Dona Jussara, por favor. A gente tem esse encontro. Carla vai tirar foto. Dona Jussara. Está pesado. Está pesado. Olha. Filha, cadê sua filha? Fernanda, vem aqui ajudar sua mãe. A gente agradece, porque tem muita gente colaborando com o enxoval, que é tão necessário para essas mães que participam dos encontros, onde a gente tem aqui temas específicos. Ah, continua?
Aí alguém, poxa, está tirando foto? Sim, por quê? Através das fotos, nós comovemos pessoas que queiram ajudar. E às vezes as pessoas precisam ver o que o projeto está fazendo. E assim, quando as gestantes elas se inscrevem, a gente fala que vai ter fotos, a gente precisa fazer um cadastro, a gente tem que divulgar, né? E a gente é uma instituição assim que é registrada e a gente precisa também enviar relatórios anual. A gente tira foto, mas uma maneira assim da gente pedir também e mostrar que a instituição está colaborando e fazendo o nosso papel. Só por isso. No mais, vamos agora agradecer.